Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver os exemplos e exercícios das notas de aula de cálculo 2 a respeito de limites de funções de duas variáveis. Bom, a gente viu em sala a definição, né? Só relembrando a definição, ela diz basicamente que se o limite da função quando x e y tende a x0 e y0 é o valor L, então, dado um intervalinho aqui em torno dele, L mais epsilon, L menos epsilon, existe uma bola em torno do ponto x0, epsilon0 de raio delta, tal que se eu pegar todos esses valores e aplicar na função, eu caio dentro desse intervalinho. Por que é importante a gente saber a definição de limite com épsilons e deltas? Em problemas aplicados isso aparece, né? Se eu tenho uma função de duas variáveis, por exemplo, eu tenho uma função aqui que depende de um produto x, um produto y, e o valor ótimo desses produtos é 1 e 2 neste caso. Então o meu lucro é 7. Ou isso pode ser feito para outros exemplos também, né? Mistura de duas soluções, me resultando um valor aqui que relaciona essas duas funções. E aí eu digo, olha, eu posso ter isso aqui aceitável para um intervalinho aqui entre 7. Então, 6.9 e 7.1. Se eu cair dentro desse intervalo, eu aceito o produto. Então, qual variação, que relação eu tenho entre x e y desse valor ótimo? Quanto eles podem variar de forma que eu não preciso jogar fora os produtos x e y. Eles caiam dentro desse valor aceitável. Então, eu tomo epsilon como 0, 1, e aí eu determino um valor delta através dessa relação da definição de limite, da relação entre os dois, onde eu consigo dizer, para qualquer produto x e y satisfazendo quantidade x e y satisfazendo essa condição aqui, tá, de estar aqui dentro, eu posso pegar tranquilo que o resultado vai ser um resultado aceitável. Tá? Então vamos ver como que a gente trabalha com isso. Aqui a gente tem esse exemplo bem simples, né, que eu não vou resolver porque ele já está resolvido aqui, só vou comentando o que a gente vai fazer. Então, partindo da definição, a gente tem que mostrar que para todo epsilon maior que 0, né, para todo intervalinho que eu jogar aqui, existe um delta maior que 0, tal que a diferença em módulo da função menos o valor do limite é menor que esse epsilon, ou seja, eu estou sempre dentro desse intervalinho, sempre que, aqui eu já apareceu dessa forma, mas é como está aqui em cima, sempre que a norma de x, y menos x0, y0, ponto para onde estou tendendo, for menor que delta. E aí, lembrando de GA, a norma disso daqui vira, para esse caso, raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, menor que delta. E aí, para a gente encontrar a relação entre epsilon e delta, a gente sempre vai partir deste módulo aqui. Tá? Então, a gente substitui a função, vou aumentar aqui um pouquinho. Aí fica mais fácil da gente ver. Então, a gente substitui f de xy, que é 3x mais 2y, menos 7, que é o meu limite. E o que eu tenho que fazer com isso? Onde eu tenho que chegar? É essa relação que vai me dar a dica de onde eu tenho que chegar. Veja que aqui dentro eu tenho um x menos 1 ao quadrado, eu tenho um y menos 2 ao quadrado. Aqui na linha de baixo a gente tem uma relação, né, que vem do seguinte. A gente lembra lá do cálculo 1, ou de matemática básica, que módulo de A, isso aqui é igual a raiz quadrada de A ao quadrado. Né? Isso aqui vira módulo de A. Se eu acrescentar algo positivo aqui, então eu obtenho uma desigualdade. Módulo de A menor ou igual que a raiz quadrada
de a ao quadrado mais um b ao quadrado. B ao quadrado é sempre positivo, então isso aqui ficou maior do que o lado de lá, porque eu tinha uma igualdade antes. Tá? E é essa relação que a gente usa. Então, se eu tenho isso, módulo de x menos 1 é menor ou igual que essa raiz. Mesma coisa para o segundo termo. Então, é isso aqui que me diz onde eu tenho que chegar. Olha, eu preciso chegar em módulo de x menos 1, eu preciso chegar em módulo de y menos 2. A partir daqui. Aqui eu tenho um 3x. Para ficar com x menos 1, teria que tirar o 3 em evidência. Para ficar com menos 1, eu precisaria de um menos 3. É justamente o que eu fiz aqui. De onde surgiu esse menos 3? Aqui eu tinha menos 7. Eu separei esse menos 7 como menos 3 e menos 4. Então eu não alterei nada aqui dentro. E sobrou esse outro termo. Veja que tirando 3 em evidência aqui, a gente tem 3 vezes x menos 1, mais, tirando 2 em evidência aqui, 2 vezes y menos 2. E aí, utilizando a desigualdade triangular para esta parte, a gente fica que isso é menor ou igual que o módulo de 3 vezes x menos 1 mais o módulo de 2 vezes y menos 2. E aí aqui, produto de módulo, módulo dos produtos, 3 é positivo, então isso fica 3 vezes módulo de x menos 1 mais 2 vezes módulo de y menos 2. Agora, utilizando que este cara é menor que esta raiz, menor ou igual que essa raiz, que por sua vez é menor ou igual que delta, isso aqui vai ficar menor do que 3 delta mais 2 delta, que é 5 delta. O que eu preciso? Eu preciso que isso aqui seja menor que epsilon sempre que isso aqui ocorrer. Esse fato a gente usou, está aqui. Então, para que eu obtenha isso aqui menor do que epsilon, basta eu tomar o delta, ou seja, esse raiozinho aqui, ele depende do epsilon da seguinte forma para este caso. O delta tem que ser igual a epsilon sobre 5. Pronto. Se eu tomar um raiozinho de epsilon sobre 5 aqui, em torno desse ponto, em torno do ponto 1 e 2, qualquer ponto xy que eu pegar dentro dessa bolinha, eu vou cair dentro do meu intervalo aceitável 7 mais epsilon e 7 menos epsilon, tá? Para essa função. Então a gente relacionou essas duas medidas. Tá? E aí, em um exercício aplicado, a gente teria o epsilon, agora a gente sabe quanto tem que ser esse delta. Que é o que está feito aqui no final da linha, tá? Na próxima página. Então, está aqui. Basta tomarmos delta igual a epsilon sobre 5. E a gente vai ter que isso aqui vai ser menor que epsilon sempre que isso ocorrer. Ok? Então, a gente provou esse limite. Segundo exemplo. Novamente, temos aqui a função xy tendendo para 0 e 0. E está dizendo que dá 0. Então, a gente deve mostrar que para todo epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que f de xy, que é isso aqui, menos o limite, que é 0, é menor que epsilon, sempre que, quando a gente faz a norma de xy menos 0, 0, dá apenas raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, então menor que delta. Aí, utilizando de novo aquele fato que a gente colocou aqui, né? Módulo de x é menor ou igual que a raiz de x quadrado mais y quadrado, mesma coisa vale para y. Por que eu já tirei esses caras? Porque aqui eu só tenho x e aqui eu só tenho y. Né? E aí eu vou trabalhar com este módulo aqui. Está aqui, substituímos a função, menos 0 não vai mudar nada, então vai ficar só a função. Módulo do quociente e quociente dos módulos, estamos considerando a raiz positiva, sempre. Aqui ficou o módulo do produto, então 2 vezes módulo de x vezes módulo de y. Cada um desses é menor que isso. Novamente, estamos considerando positivo. Positivo. E aí a gente tem lá das propriedades de inequações. A gente substitui aqui. Então, quando eu faço o produto deste por esse,
o resultado vai ser ainda menor ou igual que o produto deste por este. Substituindo aqui, cortando um deles com o de baixo, ficamos com 2 raiz de x² mais y² menor que 2 delta. Então, basta a gente tomar o delta como sendo o epsilon sobre 2. E aí a gente vai obter essa desigualdade. Ok? A gente falou em aula sobre essa proposição. Tem um caminho mais rápido, fácil, para dizer quando um limite não existe. Então, vamos ver um exemplo. Só relembrando por que isso acontece. Veja que tanto faz se eu me aproximo desse ponto por esse caminho, ou se eu faço isso por esse caminho, passando por esse ponto. Se o limite existe, eu vou ter que chegar na mesma coisa. Tá? Então, essa proposição ela diz justamente isso. Se eu tomo 2 caminhos, calculo o limite sobre esses caminhos tendo o ponto x0 e y0 como ponto de acumulação. Lembra lá da aula de topologia, espaço Rn, que é um ponto de acumulação, ponto que reúne uma vizinhança, uma infinidade de pontos do conjunto próximo dele. Então, se eu calcular pelos 2 caminhos, o resultado tem que dar o mesmo, se o limite existe. Se não der a mesma coisa, eu provo que o limite não existe, que é o que está feito aqui. De novo, vou aumentar um pouquinho. Para a gente analisar esse exemplo. Então, vamos provar que isso não existe. Nós vamos considerar o caminho D1 como sendo, primeiro, conjunto dos pontos pertencentes ao R2, tais que y é igual a 0. Ou seja, estou sobre o eixo x. O eixo x tem o ponto 0, 0 como ponto de acumulação. E o caminho D2, eu vou tomar conjunto dos pontos pertencentes ao R2, tais que x é igual a y. É uma reta também passando pela origem, então tem a origem como ponto de acumulação. Tá? Então está aqui, limite x e y tendendo a 0, 0, com esses caras pertencentes ao caminho D1 que a gente escolheu, da nossa função. Quando a gente faz isso, o y vai ser sempre 0, e só o x vai ficar variando. Então, aquele limite de duas variáveis vira um limite de uma variável apenas. Limite de x tendendo a 0, 2x vezes 0 dividido por x² mais 0 ao quadrado. Isso dá igual ao limite de 0 sobre x². Aqui em cima é sempre 0, aqui está se aproximando do 0. 0 dividido por uma coisa diferente de 0 é sempre 0. Então esse limite dá 0 pelo caminho D1. Quando eu calculo o mesmo limite, mas agora com x e y pertencentes ao segundo caminho, a segunda reta, que é x igual a y, veja que a gente fica com o limite, vou ficar só com a variável x tendendo a 0, 2 vezes x, troco o y por x, dividido por x² mais x ao quadrado. Estou trocando y por x. Aqui dá 2x², aqui embaixo dá 2x². 2x² sobre x² é sempre igual a 1. Limite de x tendendo a 0 dá a função constante 1, a gente viu no cálculo 1, isso dá a própria constante 1. Veja que eu obtive dois valores diferentes, então a proposição me diz que o limite dessa função, quando x e y tende a 0, 0, não existe. Tá? Geralmente, D1 e D2 a gente vai tomar como sendo o eixo x, eixo y, retas passando pela origem, então da forma y igual a mx, parábolas, entre outros, que vão aparecer quando a gente for resolvendo os exercícios. Tá? Então, verifique se os limites existem. Vamos lá para o primeiro. Primeira coisa, tenta aplicar o ponto para ver se não dá problema.
né? Que vai dar 0 sobre 0. Então eu vou ter um problema. Vou escolher, antes de eu começar a resolver, eu já vou escrever alguns domínios, alguns caminhos aqui. Tá? Vamos chamar de caminho D1. Conjunto dos pontos xy pertencente a R2, tais que x é igual a 0, um caminho D2, conjunto dos pontos xy pertencentes a R2, tais que y é igual a 0, caminho D3, então peguei os dois eixos, pegar uma reta, só para não precisar ficar escrevendo toda vez para cada um dos exercícios qual caminho eu estou tomando, né? Então x igual a y, e aí se eu precisar de mais alguma, aí sim eu escrevo o domínio, tá? Outra que é bem utilizada também, geralmente, quarto caminho, xy pertencente a R2, tal que x igual a y quadrado ou y igual a x ao quadrado. Mas poderia ser o outro também. Vai depender do exercício e a gente vai pegando prática quando for resolvendo os exercícios, tá? Para analisar qual caminho é melhor. Então, para a letra A, vamos tomar o caminho D1. Então, vamos calcular limite. Vou usar outra notação aqui. Xy tendendo a 0, 0, com xy pertencente a D1 da nossa função, que é xy ao quadrado dividido por x quadrado mais dividido por x quadrado mais y à quarta, né? X ao quadrado mais y à quarta. Então estamos sobre D1, nesse caso x é sempre 0. Vai sobrar só a variável y, que vai continuar tendendo para 0. Aqui vai ficar 0 vezes y ao quadrado sobre 0 mais y à quarta. Isso aqui dá o limite de y tendendo a 0. Em cima vai ficar sempre 0. E embaixo y à quarta. Mas isso aqui é sempre 0, porque em cima está fixo, então dá 0. Veja que tomar o caminho D2 vai mudar que o y vai ser 0 e o x vai ficar. Mas lá em cima vai ficar 0, aqui vai sobrar um x, então eu vou obter a mesma coisa. Não é interessante. X igual a y, até poderia, mas eu vou ficar com aqui y ao cubo, um y quadrado mais um y à quarta. Também não é tão interessante. Y igual a x quadrado. Vai aumentar aqui. Mas isso aqui é quase o que eu quero. Então eu vou fazer uma mudança aqui. Não vou fazer mudança, vou escrever um quinto caminho, D5. Porque se o x for y ao quadrado, aí aqui eu vou ficar com grau 4, aqui embaixo com grau 4, e eu consigo cancelar algumas coisas, né? Isso aí é
prática, tá, gente? É resolver vários exercícios que você vai conseguir enxergar essas coisas mais fácil. Então, tal que x igual a y ao quadrado. Isso é uma parábola, passa pelo 0, 0, então tem o 0, 0 como ponto de acumulação. Posso utilizar ele. Então, eu vou ficar com limite xy tendendo a 0, 0, com x e y pertencentes a D5, o quinto caminho desses que eu coloquei aqui, da nossa função xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y à quarta. Então vamos ficar só com y, limite y tendendo a 0 de x eu troco por y quadrado vezes o y quadrado dividido por x eu troco por y ao quadrado, esse segundo quadrado é daqui, só troquei o x por y quadrado, mais y à quarta. E isso dá igual ao limite y tendendo a 0. Aqui em cima eu fico com y à quarta, dividido por, aqui dá y à quarta mais y à quarta, 2y à quarta. Y à quarta sobre y à quarta é sempre igual a 1, independente para onde o y está tendendo. Então, este limite dá 1/2. Veja que eu obtive um valor pelo caminho D5, outro valor pelo caminho D1. Note que se eu pegar o caminho D2, eu obtenho esse mesmo valor. Por isso que eu disse antes. Esse resultado, essa proposição, ela não serve para nos dizer qual é o valor do limite. Ela serve para provar que o limite não existe ou nos dar uma dica de quem é esse valor. E aí a gente poder usar na definição de limite para provar. Vamos para a letra B. Vou fazer de outra cor. Letra B, agora a gente tem limite xy tendendo novamente a 0, 0. Muda a função. X ao quadrado menos y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y quadrado. E eu vou tomar x e y pertencentes ao caminho D1. Caminho D1, x é sempre igual a 0. Então isso aqui vai ficar limite só em y, tendendo a 0. 0 menos y ao quadrado sobre 0 mais y ao quadrado. Veja que eu tenho menos y ao quadrado sobre y ao quadrado. De novo, mesmo caso que aqui, né? Isso vai dar só menos 1. Aqui cancela, cancela, sobra menos 1 em cima, 1 embaixo. Então isso dá menos 1. Se eu calcular esse limite no primeiro exemplo, primeiro exercício, não mudou nada a gente tentar o caminho D2. Será que aqui muda alguma coisa? Você pode fazer só de cabeça ali em cima, né? E aí escrever caso você veja que vai dar certo. Quando eu estou pelo caminho D2, nessa mesma função, calculando o limite, D2, agora o y é 0. Aqui é um mais, né? Se o y é 0, então isso vai sobrar o x, tendendo para 0, x ao quadrado, menos 0, dividido por x ao quadrado, mais 0. Opa, não deu a mesma coisa, né? Porque agora eu tenho x² sobre x², isso é sempre igual a 1. 1 positivo
um negativo, limites diferentes, então primeiro não existe, segundo não existe, vamos para o terceiro. Vou apagar tudo isso daqui para eu conseguir fazer o terceiro aqui, tá? Vou deixar os caminhos ali. Apaguei o caminho D5, acho que não vou precisar dele. Se precisar, eu escrevo ele de novo. Então vamos lá. Letra C. A gente está com limite. X e Y tendendo a 0, 0. 3x ao quadrado y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. E eu vou considerar esses pontos, vou tomar esses pontos x e y pertencentes ao caminho D1. Então, no caminho D1, x é sempre igual a 0. Então, a gente vai ficar com limite y tendendo a 0. 3 vezes 0 vezes y, então em cima vai dar 0, dividido por 0 mais y quadrado, e esse limite dá 0. Vai adiantar mudar para D2? Aqui em cima vai ficar 0, aqui em cima vai ficar uma coisa diferente de 0, mas o resultado vai continuar dando 0, então não adianta D2. D3, aqui vai dar grau 3, aqui grau 2, vou conseguir cancelar, vai sobrar um x em cima, vai dar 0 igual. O D, caminho D4 era y igual a x ao quadrado. Vai ficar um grau 4 aqui em cima, aqui embaixo a soma de um grau 2 com grau 4. Não me ajudou muito. Mas todos os caminhos, eu fiz aqui de cabeça, né? Mas todos eles estão dando 0. Eu não posso garantir que é 0. Mas não consigo pensar também em nenhum outro caminho para testar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver se de fato é 0. Né? Veja que esta função é muito parecida com esta. Ou que não existia. Opa. É muito parecida com essa aqui, eu quero falar. Essa aqui que a gente provou que existia. Né? Já essa outra não existia. Bom, vamos provar. Provar que é 0. Então, devemos mostrar que para todo qualquer... Devemos provar que para qualquer epsilon maior que 0 dado, existe um delta maior que 0, tal que o módulo da função, que nesse caso é 3x ao quadrado y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, o módulo disso é menor que epsilon, sempre que a norma da diferença, que neste caso de x e y, com 0, 0, nesse caso da x quadrado mais y ao quadrado, norma dessa diferença for menor que delta. E a gente parte deste módulo aqui. Né? A gente parte deste módulo aqui. Então,
a gente tem módulo 3x ao quadrado y dividido por x ao quadrado mais y quadrado. A gente consegue separar isso em 3, já é positivo, x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui é positivo, então pode sair do módulo, vezes módulo de y. Como? Eu vejo que a gente tinha isso daqui. Módulo de y é menor ou igual que a raiz de x quadrado mais y quadrado que é menor que delta e x quadrado sobre y ao quadrado, x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado é menor ou igual que 1 e é maior que zero, positivo, então isso daqui é então 3 vezes x ao quadrado dividido por x quadrado mais y quadrado vezes módulo de y é menor que 3 vezes 1 vezes delta. Pronto. Logo, basta a gente tomar o delta como sendo epsilon sobre 3. Então a gente provou que o limite é de fato zero. Ok, bom, a gente tem as propriedades, né, que valiam lá no cálculo 1, continua valendo aqui no cálculo 2, e a gente tem esses outros limites para calcular. Vou apagar tudo aqui, para a gente calcular esses outros exercícios, fazer esses outros exercícios. Aqui tinha mais de uma forma de provar esse limite pela definição, tá? Também tem outro resultado que a gente vai ver para frente que a gente poderia ter utilizado, se a gente já conhecesse ele. Deixa eu aumentar, porque tá com os numerozinhos muito pequenos aqui. Aí, melhorou. Então agora sim. Bom, vamos tentar substituir. Letra A. Vou fazer só a substituição direto, daí a gente vê o que acontece. Tá? Então x está tendendo para 2, y para menos 1. Eu vou ficar com 2 ao cubo vezes o y, que é menos 1, mais 2 ao quadrado, vezes o y, que é menos 1 ao cubo, menos 2 vezes 2 vezes o y, que é menos 1, mais 4. Isso aqui dá menos 8, 4, menos 1, menos 4, menos com menos mais 4 e mais 4. Então o resultado deste limite é menos 4. Tá? Quando não der um problema, a gente só substitui e esse vai ser o valor do limite. Letra B. A gente vai ter raiz de x está tendendo para 0, então fica 0, mais o y está tendendo para 2, então 2 ao quadrado, e isso é 2. Letra C. X tendendo para menos 1 e y tendendo para 1. Então a gente vai ficar com menos 1 ao cubo vezes
1 mais 4 dividido por menos 1 mais 1 menos 2. Isso dá menos 1, dá 3 dividido por menos 2. Vamos só colocar aqui, igual menos 4, igual a 2, igual a menos 3 meios. Para a letra D, como é uma expressão maior, vou começar aqui. X tendendo para 2, y para 1. Então isso é 2. Opa. Então isso é 2 ao cubo mais 2 ao quadrado vezes 1 menos 2 vezes 2 vezes 1 menos 2 vezes 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 mais 4. Isso dividido por 2 vezes 1 mais 2 menos 2 vezes 1 menos 2. Isso dá igual a, aqui em cima ficamos com 8 mais 4 menos 4, já se cancelam, menos 8, já se cancela com esse, menos 4 mais 4, 0 em cima, dividido por 2 mais 2 menos 2 menos 2. Então isso está dando 0 sobre 0, uma indeterminação. Ou seja, a gente tem que trabalhar com essa função. Geralmente a gente vai tomar os caminhos quando a gente estiver tendendo para 0, 0. Tá? Não é sempre, mas geralmente, na maioria dos casos. Quando estiver tendendo para outro ponto, significa que ou a coordenada x ou a coordenada y, ou até ambas, estão anulando, tanto em cima quanto embaixo. Então significa que eu consigo tirar um fator aqui em cima, ou aqui embaixo, de um x menos 2 ou um y menos 1. E aí isso vai resolver meu problema. Tá? Que era o que a gente fazia lá no cálculo 1. A gente fatorava, encontrava as raízes. A diferença é que agora a gente tem duas variáveis. O que a gente pode fazer aqui com essa expressão? Bom, eu vou apagar aqui, que eu acho que eu vou precisar de um espaço maior. Aí eu vou usar todo esse espaço. Então a nossa função, vou reescrever ela aqui. X ao cubo mais x ao quadrado y menos 2xy menos 2x ao quadrado menos 2x mais 4 dividido por xy mais x menos 2y menos 2. A parte de baixo está mais fácil de ver o que fazer, né? Veja que aqui eu tenho dois termos que tem x, aqui eu tenho dois termos que tem menos 2, então eu vou reescrever isso aqui, a parte de baixo. Como sendo, tira x em evidência, sobra y mais 1. Tira menos 2 em evidência, sobra y mais 1. E aí vou conseguir tirar em evidência de novo. Em cima, eu tenho mais de um caminho para seguir. Tá? Eu posso tentar tirar alguma coisa em evidência de 3 termos,
Deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo. Né? Veja que esses 3 aqui eu posso tirar um menos 2 em evidência. Nesses 3 eu posso tirar um x em evidência. Ou eu posso ir de 2 em 2. Ou eu posso trabalhar com a parte de baixo primeiro para ver quem é que está me incomodando. Ou seja, quem que está fazendo zerar. Isso aqui fica y mais 1 vezes x menos 2. E aí, como eu sei que é o x menos 2 que está dando problema e está dando zero em cima e embaixo, x menos 2 é um termo desse polinômio de cima. Eu posso fazer a divisão que a gente aprendeu lá, a divisão de polinômios. Tá? Mesmo com duas variáveis, a gente vai conseguir fazer neste caso. Para ver como ficaria aqui em cima, tirando o x menos 2 em evidência. Tá? Ou a gente vai aqui fazendo de 2 em 2 também. Então, vamos fazer de 2 em 2. Vamos juntar esses dois primeiros. Tiro x ao quadrado em evidência. Só vai aumentar o número de passos. Né? X ao quadrado em evidência. Sobra x mais y. Esses dois posso tirar menos 2x em evidência. Sobra aqui y. E aqui mais x. Esses dois dá para tirar um menos 2 em evidência. Menos 2 que multiplica x menos 2. Aqui eu posso tirar em evidência de novo. Né? Nesses dois, o x mais y. Então fico com x mais y, que multiplica x ao quadrado menos 2x, menos 2, que multiplica x menos 2. E aqui eu consigo tirar um x em evidência ainda. Então, consigo reescrever x mais y vezes x menos 2 vezes x menos 2, que multiplica x menos 2, dividido por y mais 1 vezes x menos 2. E aí em cima eu posso tirar em evidência o x menos 2, que está presente nos dois termos, que multiplica x mais y vezes x menos 2. Tudo isso dividido por... Vou só inverter a ordem aqui. X menos 2 vezes y mais 1. E agora eu tenho um termo multiplicado por x menos 2 em cima e embaixo. Posso eliminar o x menos 2. Pronto, eliminei meu problema. Agora eu só faço a substituição. Então, voltando aqui, isso aqui é igual ao limite por isto daqui, por essa relação, de x tendendo a 2, y tendendo a 1. Essa é outra notação para isso, a gente já viu isso em aula também, de x ao quadrado, x vezes x, mais xy menos 2, dividido por y mais 1. E isso dá, substituindo agora, 2... Opa! Às vezes falha a caneta aqui. Isso dá 2 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 2, dividido por 1 mais 1. Então, isso dá 4 sobre 2.
isso dá 2. Beleza? Resolvemos esse. Vamos para a próxima página. Temos letra E. Temos um limite. Temos uma raiz de x menos raiz de 1 menos y embaixo. Tá? Lembra que a gente fazia lá no cálculo 1, quando aparecia algo dessa forma e estava dando problema? Vamos ver se está dando problema, né? X tendendo para 0, y para 1. 0, 1, menos 1, está dando 0 em cima. 0, 1, menos 1, está dando 0 embaixo. O que a gente fazia? A gente calculava esse mesmo limite, só que multiplicava em cima e embaixo pelo conjugado do termo que tem a raiz. Então, ficam raiz de x mais a raiz de 1 menos y. E em cima também. Por que eu faço isso? Porque eu estou multiplicando por 1. E quando eu multiplico por 1, eu não altero nada o que eu tinha. Raiz 1 menos y. Então, isso aqui vai ficar limite x tendendo para 0 pela direita, y tendendo a 1 pela esquerda. Lembra que eu falei no cálculo 1, ou o teu professor deve ter falado com quem você fez cálculo 1, que não precisa fazer a distributiva aqui, né? A princípio. Se precisar, deixa eu fazer isso depois. Tá? Mas a princípio só mantém a parte de cima, só repete ela. Raiz de x mais raiz 1 menos y. E só faz a distributiva do cara com o conjugado dele. Né? Então, esse com esse. Vai ficar embaixo x menos 1 menos y. Quando a gente faz a distributiva desse sinal negativo aqui, vai ficar menos 1 mais y. Veja que vai dar exatamente o que tem ali. Então, a gente vai conseguir cortar esse termo com esse termo de baixo, sobrando só isso daqui sobre 1. E agora não temos um problema. Então, isso aqui vai dar raiz de 0 mais raiz de 1 menos 1, que é 0. Então, esse limite é 0. Ok? Aqui a gente tem outro exemplo, tá? Utilizando esse teorema, que é o teorema para composição. Temos uma função ln e outra função dentro do ln. Então, a gente pode passar esse limite para dentro do ln. Ok? Quando a gente sabe que a função é contínua. Lá, uma função f, uma função de uma variável contínua em B. Então, a gente joga esse cara para cá e calcula esse exemplo dando ln de 2. Tá? Lembra que eu falei em algum exercício que tem uma proposição que nos ajuda a calcular de forma mais fácil, sem precisar ir pela definição? Essa proposição aqui, né? Vamos ver esse exemplo. Calcular o limite de xy tendendo a 0, 0, de x² y dividido por x² mais y². Essa proposição ela diz o seguinte: se você tem o limite de uma função de duas variáveis tendendo para 0, e você tem outra função de duas variáveis que você garante que é limitada em uma bola aberta, centrada no ponto para onde você está tendendo, então o limite do produto vai dar 0. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai identificar essas duas funções a partir dessa daqui. Então a gente vai identificar como f de xy, que é o que a gente está fazendo aqui. Não precisa escrever porque está escrito aqui, né? F de xy, só dá uma aumentada. A gente vê melhor. F de xy igual a y. E g de xy igual a x² sobre x² mais y². Por que eu fiz isso? Bom, o limite da função y, quando xy está tendendo a 0, é igual a 0.
E essa outra função que eu separei, eu garanto que ela é limitada. Por quê? Lembra que a gente já fez isso desde lá do começo de limites, né? X² é menor ou igual que x² mais y². Além disso, isso é maior que zero. Maior ou igual a zero. Então, dividindo tudo por x² mais y², eu fico com zero menor ou igual a x² sobre x² mais y² menor ou igual que 1. Então, esta função aqui, deixa eu mudar a cor, vou destacar melhor. Esta função aqui, ela é limitada. Pela proposição, quando eu calculo o limite do produto, dessas duas, essa indo para zero e essa limitada, o resultado dá zero. Desconsidera essa parte que está nas notas de aula, que para isso a gente precisa de coordenadas polares, e dessa vez a gente vai ver coordenadas polares só lá junto com integrais duplas e triplas. Então desconsidera isso. Vamos para os exercícios em sala. Calcular estes dois limites. Então, vamos tentar utilizar a proposição. O que nós podemos fazer aqui? Bom, para a proposição, a gente precisa de duas funções. Uma indo para zero e outra garantir que é limitada. Veja que aqui, isso aqui, a gente consegue reescrever como 2x sobre. Tá vendo que eu tenho 2 aqui e aqui? Posso tirar em evidência esse 2. Então vai ficar, e depois tirar da raiz, separar em duas raízes, produto de duas raízes, raiz de x² mais y². X, saiu bem feio esse y. X vezes y. Posso transformar isso dessa forma. E aí, eu consigo tomar uma função f de xy como sendo a função 2x sobre raiz de 2. E veja que quando eu calcular o limite de x e y indo para zero, isso aqui vai dar zero. Então, tende para zero. E eu posso tomar a outra função como sendo g de xy igual a y sobre raiz de x² mais y². E eu preciso mostrar que isso aqui é limitado. E aí eu posso utilizar a proposição. De fato, vou fazer lá para cima. Veja que módulo de y eu tenho que é menor ou igual que a raiz quadrada de x² mais y². Isso aqui a gente está usando desde lá do começo. Então, módulo de y, esse cara a gente está sempre com a raiz positiva. Então, dividido por isso que isso aqui vale. x² mais y² menor ou igual a 1. Como isso aqui é positivo, então isso aqui é a mesma coisa que módulo de y sobre raiz de x² mais y² menor ou igual a 1. Se você lembrar lá, desigualdade modular, o que é módulo de algo menor ou igual que 1? Isso aqui quer dizer que y sobre a raiz de x² mais y² está entre menos 1 e 1. Portanto, isso aqui é
limitado. Pronto. Essa vai para 0, essa é limitada, então quando eu faço o produto, o resultado vai dar 0 pela proposição. Mesma ideia vai se aplicar aqui. Tá? Por quê? Vamos apagar aqui. A gente até vai usar esse resultado aqui, então vou deixar ele aqui. Só vou apagar. Você tem aí, só pausar o vídeo, que você consegue ver a letra A novamente. Vamos considerar a f de xy, a coisa mais complicada que eu tenho ali, que eu tenho garantia de que dá 0, o limite. Então, raiz de x mais y. Isso aqui eu tenho a garantia de que o limite vai dar 0. Logo, sobrou para xy, x vezes y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu vou usar exatamente isso daqui. Eu tenho essa desigualdade para y, mas eu também tenho essa desigualdade para x. Eu também sei que, aquilo ali, e eu sei que módulo de x dividido por raiz de x quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1. E aí vale exatamente isso daqui. Não só isso. Se a gente pegar essa desigualdade aqui e multiplicar agora os dois lados por isso daqui, isso aqui é um número positivo, né? Que está em módulo, com certeza é positivo. Então a gente tem das propriedades de desigualdades, de inequações, que a gente não vai alterar, e se eu multiplicar os dois lados por esse indivíduo, vai manter a desigualdade. Ou seja, esse módulo de x sobre raiz de x ao quadrado, já estamos acabando, tá? Y ao quadrado vezes, estou multiplicando por um número positivo, esse módulo é menor ou igual, então eu peguei um cara positivo, multipliquei por um cara positivo nessa inequação. É menor ou igual que este cara. Que por sua vez é menor ou igual a 1. Então, o módulo do produto dos módulos, de x vezes y, dividido por, aqui eu vou ficar com raiz vezes raiz do mesmo termo, então sobra só x quadrado mais y ao quadrado, é menor ou igual, se esse é menor que esse é menor que esse, então, consequentemente, transitividade, esse é menor que esse. Menor ou igual que 1. De novo, se eu tenho módulo de algo menor ou igual que 1, então significa que este cara está entre menos 1 e 1. Portanto, é limitado. Se é limitado e esse vai para 0, então o produto com certeza vai para 0 pela proposição. Ok? Aí aqui tem só mais uma parte sobre continuidade. Nós dizemos que uma função contínua, a gente viu isso em aula, uma função é contínua quando existe num ponto, quando existe a função no ponto, ou seja, ela está definida, quando o limite existe e o valor do limite nesse ponto é igual ao valor da função naquele ponto. Tá? E aí a gente só diz que as funções do exercício anterior são descontínuas em 0, 0. Por quê? Que eu já digo isso de cara. Porque a função nem está definida nesse ponto, né? Então ela é descontínua nesse ponto. Ok? Aqui estão as referências.
Tá? Todas as notas de aula têm as referências. Eu já falei isso para vocês. Notas de aula as minhas notas de aula são, na verdade, compilados do que eu tiro de todos esses livros. Exercícios, exemplos, todos eles estão presentes nesses livros. Principalmente gosto muito do livro da Diva Fleming, Cálculo B. Tá? Do Stewart também gosto bastante. Tudo que tem aqui vocês encontram nesses livros, nessas referências. Tá? Então por isso que não é uma apostila, é só notas de aula mesmo, só compilados dessas referências. Até mais, pessoal!